Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Primeira palestra do ano. Esse ano nós vamos ter 10 palestras, Orlando. Esse ano só não vai ter em maio, né? Vamos ter todas, que bom, né? De 12 nós vamos ter 10, que beleza. Então, toda primeira quarta-feira do mês estaremos aqui. Pessoal, antes de apresentar nossa palestrante, eu gostaria de falar o seguinte: nós temos um novo site que já estamos colocando no ar. Faltam uns detalhes, mas já, né, Eric? Já dá para ver alguma coisa no site lá, né? Tá. E está falando uns detalhes, então você já pode pesquisar lá e ver, né? E vamos começar a organizar isso aí. Hoje tem uma pessoa reclamando que o quadro está muito caro, vamos rever isso, né? Cadê o... Já foi embora já, meu? Está reclamando que o quadro está muito caro, o quadro de ninho. Depois nós vamos ver isso. Gente, dia 6 de março, nós vamos ter eleição aqui para o biênio 24 e 25, né? 2024, 2025. E vai ter a palestra do Ricardo Machado, né? Ricardo Machado vai falar sobre... Ricardo Machado é a pessoa que escreveu um artigo aqui na revista, né, saiu em 3 revistas a matéria dele, a tese de doutorado dele, com a professora Lídia. Então ele vai fazer uma palestra aqui para nós, né? Voltando a um assunto aqui das obras, nós estamos alugando uma casa aqui na rua Dona Germano Buchar 491, nós vamos levar a loja para lá e vamos fazer a nossa obra aqui, que está tem uma previsão de 1 mês e meio a obra lá, e aqui 6 meses de obra. Então, se Deus quiser, até o final do ano, nós estamos com auditório novo, loja nova, e Casa do Mel também, a gente está tentando fazer, estava conversando aqui com a menina, e tem alguns detalhes, né, que a gente precisa conversar muito sobre isso, né? Pessoal, então, a eleição, que vai ser a semana que vem, então vocês... Semana que vem, não. Dia 6, venham aí, como que é o seu direito de voto, como que se fala? Exercer o seu direito de voto, né, Vanini? O Vanini vai fazer parte da nossa diretoria, Orlando, Edivaldo, e mais outros aí, né? Gente, vocês todos receberam essa circular? A minha chegou ontem. Não receberam? O Álvaro também, que faz parte. Todos receberam ou não? Ninguém recebeu? Caramba, tá muito bom, né, Jorge? Recebeu. E também junto foi o nosso próximo curso básico de apicultura, que vai ser nos dias 16, 17 e 23 e 24 de março, lá no Apiário Escola Dito Pintado, lá em Santana do Parnaíba. O Álvaro já está preparando tudo para lá. E também tem uma promoção, ó, de caixas. Essa caixa aqui, ó, vai até o dia 6, até o dia da eleição, R$ 249,00 de graça aqui para todos vocês. É o que a gente conseguiu, né? Porque isso aqui sai com nota fiscal, gente. Isso aqui sai com nota fiscal, não tem jeito de abaixar mais do que isso. Só 23% disso aqui é imposto, quer dizer, é complicado. Oi? E sem arame. Bom, gente, então vamos apresentar a nossa palestrante. E também não podemos esquecer hoje tem um sorteio de alguns bonés, livros e uma camiseta e um livro de morfologia das abelhas, tá bom? Então assinem a lista de presença para que possa participar do sorteio, tá certo? E a doutora Renata, vamos apresentar ela? Pode aplaudir. Vamos. Nós temos hoje, na primeira reunião do ano, né, com a doutora Renata Sordi Taveira, médica veterinária formada na Unesp Jaboticabal em 2003, especialista em tecnologia e inspeção de produtos de origem animal pela ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, desde 2009. Ingressou na Secretaria da Agricultura, na Coordenadoria de Defesa Agropecuária,
em 2008, atuando na área de avicultura, depois ela explica isso aí, CISP, e abelhas, desde 2016. Trabalha com saúde das abelhas e, em fevereiro de 2022, assumiu a diretoria técnica de serviços do Programa Estadual de Sanidade das Abelhas. A palestra hoje, o tema da palestra será requisitos para registro de unidade de beneficiamento de produto de abelhas. Essa dúvida que a maioria dos apicultores tem, sempre liga para a gente perguntando. Eu, como conheço a Renata já há bastante tempo, né? Já nos encontramos até no Chile, porque ela foi no Congresso do Chile. E na outra palestra aí em Botucatu, eu falei, Renata, faz uma palestra para a gente, porque o pessoal pergunta e a gente tem dúvida. Então, nós vamos tirar as dúvidas com a Renata hoje. Ela provavelmente vai explicar tudo direitinho. E também nessa revista 173, tem uma matéria aqui, GEDAV, ó, que foi fornecido pela Renata, tá? Os endereços aqui, ó, os endereços dos escritórios, tá? Os telefones. Então, quem não tem essa revista 173, procura aqui o Eric, e o Eric arruma para vocês, tá bom? Eu tenho uma aqui, se vocês quiserem, a gente dá um jeito. Mas foi para todos os associados essa revista, né? Se alguém, por aventura, não tenha, procure o Eric. E é isso, gente, vamos, doutora Renata, contigo. Boa noite, pessoal. Obrigada, Eloy. Obrigada pelo convite. Vou ficar de cá, que eu acho que vai ser mais fácil. Pessoal, boa noite. Quem aqui já me conhece? Alguns eu já conheço, outros eu não conheço, não vi ainda, mas eu estou muito feliz de estar aqui dando uma palestra para vocês hoje, porque a Pacame, ela sempre foi uma parceira, desde o início que a Defesa começou a trabalhar com o programa de abelhas, né, quando teve aquele problema lá do besouro, que notificou lá em 2015, 2016. A Carolina Guido, né, que é nossa colega, alguns de vocês devem conhecê-la também, ela sempre teve muito contato com o pessoal da Pacame, né? Então, hoje eu acabei substituindo ela na direção do programa e nunca tinha vindo aqui na sede, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. Bom, o tema hoje, como o Eloy falou, é requisitos para registro de unidade de beneficiamento de produtos de abelhas. Esse nome, pessoal, Unidade de Beneficiamento de Produtos de Abelhas, é um nome único agora para registrar, no caso de quem quer invasar o mel e tudo mais. Antes o pessoal falava entreposto, tinha a Casa do Mel, passou por algumas mudanças aí de nomenclatura. Então, hoje se usa Unidade de Beneficiamento de Produtos de Abelhas, tá? Mas é aquele antigo entreposto de mel lá para poder, de fato, invasar o produto, invasar o mel, o pólen, enfim. Então, eu vou falar um pouquinho disso. Quem que vai passar para mim, Eric, por favor? Então, só para vocês entenderem, não sei se todo mundo entende o contexto aí da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que é onde eu trabalho, né? O que acontece? Tem a Secretaria de Agricultura, e na Secretaria de Agricultura tem algumas coordenadorias. A CAT, por exemplo, é o órgão de extensão da Secretaria de Agricultura, né? Então, acho que muitos de vocês também podem ter conhecimento mais da CAT e tal. Tem a APTA, lá do outro lado, que é o órgão que faz os diagnósticos laboratoriais, é o órgão de pesquisa da Secretaria de Agricultura. Então, hoje, a gente tem parceria com eles, os laboratórios fazem análise das doenças, do besourinho, dos resíduos nos casos de mortalidade de abelha por intoxicação. Então, as análises são feitas no laboratório da Secretaria também, mas é outra coordenadoria. E aqui a gente, Defesa Agropecuária, é a coordenadoria encarregada da fiscalização. Nossa, credo, que horror, quero distância de vocês. Pessoal, não tenham medo da gente, tá? Por favor, sim, nós somos incumbidos de fazer fiscalização, né? Tem toda a legislação de alguns requisitos para vocês exercerem a atividade, mas a gente não é inimigo de ninguém, a gente é amigo da cadeia. O nosso trabalho, claro, ele é voltado para controle de doenças, eu tenho que ter algumas regras, mas o nosso objetivo é promover a cadeia, não é acabar com o negócio de ninguém, entendeu?
Então, assim, não fiquem com medo da gente, a gente não morde ninguém, não ferrou, conversem com a gente, tenham bastante contato com a gente, porque é só assim que a gente consegue a melhoria, tanto para o Estado como para o produtor. Tá? Eu acho particularmente que depois que a gente começou a trabalhar, né, desde essa época, 2016, aí, que eu estou citando mais ou menos, a gente teve muito ganho para a cadeia. Né? Eu tenho percebido isso, porque no começo ninguém queria saber da gente, ninguém queria cadastrar, e hoje, na verdade, a gente fala bastante disso, o pessoal chama a gente. Então, eu, particularmente, tenho visto essa evolução, mas é claro que a gente ainda vê muita gente com resistência ao nosso serviço. Né? Mas eu queria que fosse aqui uma coisa bem transparente para que vocês não tenham medo da gente, entendam o nosso serviço e vamos trabalhar junto, tá? Porque, como eu falei, o nosso objetivo é promover a cadeia, não é acabar com o negócio de ninguém. Pode passar, por favor. Bom, então, aí tem aqui, né? Então, isso aqui está meio ruim, mas enfim. Na coordenadoria, nós temos algumas divisões também. Então, tem a parte de laboratório, tem a parte do centro vegetal, tem a parte do centro animal. Mas, especificamente, no Departamento de Defesa Sanitária e Inspeção Animal, nós temos aqui um centro de defesa, o centro de inspeção e a gerência de programas. No caso, hoje eu estou como gerente do Programa de Sanidade das Abelhas, né, do programa estadual. Então, assim, eu fico mais aqui nessa parte de gerência do programa, mas o assunto que a gente vai tratar hoje, que é essa parte de unidade de beneficiamento, ele está mais voltado aqui nessa parte, no centro de inspeção. É outro centro, mas, na verdade, as pessoas que trabalham aí são basicamente as mesmas, é mais uma divisão burocrática mesmo do que qualquer outra coisa. Essa aqui é uma foto da nossa sede, lá em Campinas. Quem quiser conhecer também está aberto lá para todo mundo. E aqui também, rapidinho, a nossa missão. Né? Então, a missão da Defesa Agropecuária, ela está aqui, né? Defender a sustentabilidade sanitária do agronegócio paulista, através de ações de vigilância zoossanitária e fitossanitária. Então, sustentabilidade, gente, tem tudo a ver com a cadeia de abelhas. Claro que isso aqui vai se enquadrar para todos os rebanhos, mas, assim, não tem... Eu acho que a atividade de apicultura, né, meliponicultura, tem tudo a ver com essa parte de sustentabilidade. Então, ações de vigilância zoossanitária e fitossanitária. Fito relacionado a vegetais, zoossanitárias relacionado às cadeias de animais, e que promovam a proteção do solo agrícola, inocuidade dos alimentos e saúde única de pessoas, animais e meio ambiente. Então, saúde única também é um tema que está aí na moda, não sei se vocês já ouviram falar em saúde única, mas nada mais é do que o homem não consegue ter saúde se o ambiente dele está ferrado, entendeu? Então, poluição, agrotóxico. Também o ambiente não consegue estar saudável se o homem está doente. O animal está doente, não vai promover uma saúde do homem. Então, essa interface homem, animal e ambiente é chamado de saúde única. Né? Então, a gente tem essa missão aí de promover isso. Pode passar, por favor. Tá, beleza. Mais específico agora, né, no assunto mesmo. Então, o que a gente percebe também, quando a gente conversa aí com os produtores, muitos querem saber, né, como que registra. Só uma pausa, pessoal, rapidinho. O Eloy comentou da reportagem lá do GEDAV e tal. Não sei se vocês já leram a matéria, mas leiam a matéria. Né? Ali vai falar da parte do cadastro. Como eu estava falando... A parte de gerência minha está mais voltada para a parte de saúde animal, que tem um pouco a ver com isso também. O animal, né, a abelha vivo, melípona ou apis, enfim, o animal vivo ele tem uma legislação específica de cadastro, que é aquele cadastro do GEDAV, que vai gerar o código do apiário. Né? É um cadastro simples, pessoal, não é registro. Eu friso bastante nesse termo, porque a gente vai falar de registro quando a gente falar aqui, ó, dos estabelecimentos, aí é registro, vai pagar taxa, tem um monte de regra, isso é registro. Para o animal,
é cadastro. O que significa isso? Você vai me apresentar um documento, uma ficha, você falando como que é a sua atividade e o local que está a sua criação. Só isso, não vai pagar taxa, não tem regra, tem que ter cavalete único, tem que ter cavalete para várias caixas, cobertura, não tem regra nenhuma. Você pode ter abelha, por isso que é um cadastro, tá? Que é a parte da reportagem que o Eloy citou. Quem tiver dúvida em relação sobre isso também a gente conversa. Mas hoje a gente vai estar falando aqui mais... Então, assim, animal tem uma legislação própria e a gente tem que entender a diferença dos produtos de origem animal. Todos os produtos de origem animal, eles têm que passar por uma inspeção sanitária, né? Então, carne, ovos, lácteos, né? E os produtos das abelhas estão aqui no meio, né? Por isso que precisa ter o selo lá para poder vender o mel no mercado, tá? E o que a legislação aqui do Ministério define? RISPOA é o Regulamento Industrial Sanitário dos Produtos de Origem Animal. É uma legislação do Ministério que depois todo mundo tem que seguir ela. Ela define produtos de abelhas do gênero Apis. Então, são mel, pólen apícola, geleia real, própolis, cera de abelhas e apitoxina. Tudo isso precisa de registro para poder ser comercializado, tá? Em mercados e tudo mais. E os produtos de abelha sem ferrão também, ou as abelhas nativas, o Ministério também já enquadrou nesse regulamento, né? Então, ele fala mel de abelhas sem ferrão, pólen de abelha sem ferrão e própolis de abelha sem ferrão, tá? São os produtos que definem. E são legislações bem distintas. Então, lembrando, cadastro dos animais e registro do estabelecimento. Beleza? Érico, por favor. Então, tá. Então, o pessoal fala, gente, eu tenho aqui minhas abelhas, eu quero vender meu produto. O que eu preciso para vender meu produto, pessoal? Primeira coisa, eu tenho abelha. Pode ter abelha? Pode ter abelha. Mas eu preciso ter o quê? O cadastro junto ao órgão de defesa. O que é o cadastro? É o código do apiário lá no GEDAV, no caso dos produtores de São Paulo. Todo estado tem um órgão de defesa próprio. No caso, São Paulo, Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Aqui mais próximo, Minas, por exemplo, é o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. Então, cada estado vai ser um órgão diferente. Aqui em São Paulo, vocês vão ter cadastro no GEDAV. Então, para eu ter o meu produto, eu preciso ter o cadastro na defesa e eu posso extrair a matéria-prima em locais com condições higiênicas adequadas. Eu gosto sempre de fazer a comparação com o leite, né, com as vacas, que eu acho que fica bem ilustrativo. A pessoa pode ter vaca? Pode. Ela pode tirar o leite da vaca? Pode. E o que ela vai fazer com esse leite? Ou ela bebe, ou, né, consome, ou ela vai entregar esse leite num laticínio, que vai pasteurizar o leite e vai vender no mercado. Ele não pode pegar esse leite, colocar numa garrafinha e vender isso. Mel é a mesma coisa, pessoal. Pode ter abelha? Pode. Posso colher o mel da abelha? Pode. E o que eu vou fazer com esse mel? Ou eu vou consumir, ou eu vou entregar num estabelecimento que tenha inspeção, que vai envasar esse produto e colocar no mercado. Eu não posso pegar esse mel, colocar num vidro de pinga e colocar no mercado para vender. Precisa ser rotulado, precisa passar por um estabelecimento com inspeção. Tá? Então tá, mas eu posso, de fato, colher o mel e bater o mel, né, centrifugar o mel e ter o mel nos baldes. E o que eu vou fazer com esse mel? Eu vou entregar num estabelecimento com inspeção. Beleza. Pode passar, por favor. E o estabelecimento com inspeção, que é quem beneficia o produto. O que é beneficiar, né? Então, receber, extrair, classificar, manipular, fracionar, industrializar, embalar, armazenar, rotular. É tudo isso que vocês querem fazer com o mel, né? Então, para eu beneficiar o produto, precisa ser um estabelecimento registrado. Então, é o que eu falei, é necessário passar pela inspeção sanitária. E a inspeção, vocês já devem ter bastante ideia disso, né? Pode ser federal, estadual ou municipal. Federal comercializa no Brasil inteiro e também pode exportar.
Estadual comercializa só dentro do estado de São Paulo. E municipal comercializa só dentro do município, né? Beleza, acho que vocês já estão também mais ou menos acostumados, né, com esses nomes. Pode passar, por favor. Tá, aí começa, né? Bom, o que eu falei, né? Comércio nacional, internacional, estadual, municipal. Passa mais um, por favor. Tá, só que eu quero vender, eu tenho ou o CISP ou o SIM, e eu quero vender para fora do estado. Aí o que acontece? Criaram uma legislação que chama SISB, é o Sistema de Equivalência do Ministério da Agricultura. Porque o CIF, ele pode comercializar no Brasil inteiro. O estadual, só dentro do estado. Mas se eu seguir essa legislação aqui do SISB, mesmo com o CISP, eu consigo vender para fora. E o municipal é a mesma coisa. Se o município conseguir seguir as regras que estão estabelecidas aqui nessa legislação do SISB, ele também vai poder comercializar para fora do município, tá? Então, criaram esse selo aqui do SISB, que é uma equivalência do Ministério da Agricultura. Tá? Pode passar mais um. Isso. E aí, o que acontece? Essa legislação é antiga, tá? Em 2011, mas que eles começaram a implementar mesmo essa equivalência, mas o Estado de São Paulo não tinha interesse de ter o SISB. Né? No caso, o Estado de São Paulo é representado pela Coordenadoria de Defesa mesmo, onde eu trabalho. O pessoal não tinha interesse, então eu falava, não, a São Paulo vai continuar aqui com a nossa legislação mesmo e acabou. Mas o pessoal veio cobrando, né? E em 2022, a gente realmente conseguiu o certificado de equivalência do Ministério. O Ministério realmente... nós adequamos a nossa legislação, adequamos várias coisas em relação à fiscalização, legislação e tudo mais, e conseguimos o certificado. Então, desde 2022, nós temos condição de atender as pessoas que são registradas com o CISP no Estado, para poder pedir uma equivalência para poder vender para fora do Estado. Seria o equivalente, esse certificado da equivalência para o Estado, para poder pedir para o Estado. Mas aí cada estabelecimento tem que pedir, né? São Paulo tem o certificado, mas cada estabelecimento vai pedir, eu quero. Então, beleza, aí é avaliado e ele consegue ou não, tá? Pode passar. Tá, e aí o que o pessoal também reclamava muito, falava assim, nossa, mas eu quero vender para fora do estado, eu quero vender para fora do município, mas eu sou muito pequeno. E aí o pessoal também do Ministério, tanto o Ministério como o Estado, também criaram uma legislação para tentar atender esse pequeno produtor. Que do Ministério da Agricultura está descrito nessa Instrução Normativa 16 de 2015, que ele define aqui os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte de produtos de origem animal. Esse aqui, viu, Miriam, que eu estava... estabelecimento industrial de pequeno porte. O que é isso? É o cara pequeno lá que quer ter o CIF, né? Então, ele tem que enquadrar, tem uma legislação aqui mais específica para ele. No caso, o Ministério não define muito o volume de produção, ele define isso daqui, de área construída de até 250 metros quadrados. Tá? E aí dá aqui as outras diretrizes aqui, mas está mais ligado, essa legislação do pequeno porte do CIF, está mais ligada à área construída. Tá? E São Paulo também já tinha uma legislação do CISP artesanal, que era para aquele pequeno mesmo. Só que o pessoal também reclamava muito que era um volume muito pequeno. Ele colocava aí 3 toneladas, se não me engano, por ano para a produção. O pessoal reclamava muito e tinha algumas outras coisinhas que não atendia muito o pequeno produtor. E aí, em 2022, né, até para a gente conseguir adequar lá no CISB e tal, a gente também reformulou essa legislação do artesanal e deu uma melhorada assim, em relação ao atendimento do pequeno produtor. Então, ele coloca até 12 quilos
até 12 toneladas de produção no ano. Tá? Então, passou de 12 também não é mais considerado artesanal para a gente. Mas 12 mil quilos é bastante para a maioria dos produtores aí que querem fazer o seu negócio pequenininho, já está atendendo também. E aí ele vai colocar lá no rótulo, produto artesanal e tudo mais. Muita gente quer, porque o produto artesanal ele acaba tendo um apelo comercial também. Meu produto artesanal, tal. Mas, na verdade, em termos sanitários, assim, as regras são as mesmas, né? A regra de higiene, a regra sanitária é a mesma para o artesanal, para o industrial, não faz diferença. Próximo, por favor. Tá, beleza. E aí o pessoal veio com a história do selo arte. Todo mundo quer saber o que é o selo arte. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que o cara que tem o CISP ou o SIM, com a equivalência do CISB, ele consegue vender para fora? O selo arte está mais relacionado aos pequenos produtores que têm o CISP artesanal ou aquela legislação do Ministério lá de agroindústria de pequeno porte, que o cara é pequeno, fala, eu sou pequeno e eu quero vender para fora do estado também. Aí ele pede a equivalência do selo arte. E aí o pequeno, o artesanal, com o selo arte, ele também consegue vender para fora, né, em âmbito nacional, ou o SIM, quando pede o selo arte, também consegue vender a âmbito nacional. Só que tem um detalhe também importante, que o selo arte ele é por produto. Então, o CISB, no caso, eu registrei, né, um estabelecimento, ele vai ter um número, e para o CISP, ou o SIM normal, ele vai pedir a equivalência do estabelecimento para poder vender os produtos dele para fora. O selo arte, ele é diferente, ele é por produto. Então, às vezes, um CISP artesanal, ele vai comercializar, tem mel, tem pólen, tem própolis, de repente, ou mel de várias floradas, mas ele vai pedir o selo arte para cada produto. Então, às vezes, ele vai comercializar mel de eucalipto, mel de cipó-uva, tudo normal, e ele quer o selo arte só para o mel de bracatinga, por exemplo. Entendeu? Então, é por produto. Se ele quer para todos os produtos, ele pode pedir também. Mas aí é só um detalhe assim, que o selo arte é por produto. Pode passar. Então, algumas características de produto artesanal, então, como eu falei, pequena escala. Porque o cara também que é muito grande, não dá para falar que é artesanal, né? Ele é grande lá e tem que se assumir mesmo como uma indústria, uma alta produção, tá? Então, em relação à mudança da legislação anterior, ela mudou, né, como eu falei, até 12 mil quilos por ano para o CISP artesanal. Predominância de matéria-prima de produção própria ou origem determinada. Antes, a legislação falava que tinha que ser só origem própria, o que o pessoal também reclamava, porque, às vezes, principalmente laticínio, por exemplo, às vezes o cara queria comprar leite de outro lugar. Tal. Para o mel, nem tanto. Né? O mel o pessoal também pode comprar, mas, geralmente, quem tem as colmeias mesmo e quer processar o seu produto. Mas, hoje, o artesanal também pode comprar matéria-prima de terceiros. Outro, utilização de técnicas predominantemente manuais, com domínio total do processo produtivo. Isso aqui também acaba sendo assim, um pouco mais para o queijo lá, né, que o cara tem que ser mais manual. O domínio total do processo produtivo. O mel, ele quase que já está pronto, né? Então, por isso que eu falo, mas o queijo, o cara tem que saber a receita, tem que saber o processo inteiro lá de fabricação, ou um embutido, um salame artesanal lá. Para o mel não enquadra tanto, mas, né, a gente tem que lembrar que mesmo que as etapas aí sejam feitas de forma mais manual, a gente tem que manter, né, as boas práticas de fabricação e boas práticas agropecuárias. Boas práticas de fabricação está mais na indústria mesmo, lá na hora que a gente está batendo mel, na hora que está centrifugando, envasando. Boas práticas agropecuárias está relacionado mais no campo. Né? Então, como que eu cuido das colmeias, como que eu manejo elas, como que eu faço meus controles ali de produção no campo mesmo. E
produtos que mantenham características tradicionais, regionais ou culturais. Também, gente, de novo, aí puxando mais para um produto que vai ser mais elaborado mesmo. O mel, como eu falei, né, ele já está quase que pronto, mas eu sempre falo para o pessoal, isso daqui vai puxar mais, como eu falei, né, uma florada mais específica da sua região. O cara que está lá, aqui o Ademir, por exemplo, está lá na Serra do Japi, tem uma florada específica. Então, a gente pode explorar para esse lado, tá? Não tanto de fabricação e tudo mais. Mas, bom, é isso, né? Pode passar. Então tá, Renata, e no meio de tudo esses selos aí, nossa Senhora, o que eu vou fazer? Que selo que eu vou escolher, né? Se eu quiser montar a minha indústria mesmo. Então, eu sempre falo para o pessoal, gente, vocês têm que ter 3 coisas bem definidas na cabeça de vocês para vocês poderem escolher o tipo de selo que vocês vão querer utilizar. Primeira coisa que eu tenho que definir, a fonte e o volume da matéria-prima. Por que o volume? Porque é o que eu falei, se o cara vai trabalhar com 20, 30 toneladas no ano, ele não é artesanal, né? Ele já está mais do industrial mesmo. Então, o volume que eu vou trabalhar, eu preciso saber, mais ou menos. A fonte também, só que a fonte era mais quando... Na legislação anterior, né, que não podia comprar de gente de fora, tal. Hoje pode comprar de fora? Pode, mas também tem que ter todo aquele controle. Quem eu estou comprando, ele é cadastrado, quem eu estou comprando está regular. Então, assim, a gente também tem que ter esse controle da origem da matéria-prima. Mas, então, principalmente o volume, né? Outra coisa, o âmbito de comercialização. Porque se eu... Tudo bem, mesmo que eu tenha um volume grande, eu não quero... Estou aqui em São Paulo, né? Já tem mercado que vai absorver o meu produto aqui. Eu não quero ficar vendendo para fora do município. Então, escolhe um municipal, né? Vai te atender. Não, eu moro na divisa. Eu moro lá em Franca, por exemplo. A divisa com Minas Gerais. É mais fácil eu vender em municípios de Minas do que eu trazer aqui para a própria capital. Então, para mim, o sim municipal talvez não atenda tanto, porque Franca é um município pequeno, às vezes eu vou ter uma produção grande, então o municipal já não vai me atender. Então, eu preciso saber aonde eu quero vender o meu produto. E quais produtos eu quero produzir, né? Isso também interfere, porque quando a gente vai estudar uma planta, quando a gente vai fazer a análise lá do projeto, eu preciso saber o que a pessoa quer produzir. Eu quero um pouquinho de mel, um pouquinho de pólen, um pouquinho de própolis, um pouquinho de geleia real. Às vezes, um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de um monte de coisa, é mais complicado do que um volume grande de uma coisa só, né? Então, isso daqui também é importante a gente definir na hora de, inclusive, montar o projeto, né? Então, na hora que eu tiver essa ideia, não, eu quero trabalhar só com mel e própolis, ou eu quero trabalhar só com própolis, de repente, né? Então, assim, define o que você quer trabalhar, o volume que você vai conseguir e para onde você quer vender, para a gente poder definir, né? Não, o meu caso é federal mesmo, porque vou comprar de várias pessoas, meu foco é exportação, é um produto muito bom, então, cara, foco exportação já pega CIF, já vai direto na legislação do CIF. Não, eu quero começar aqui menor no estado, se der certo eu quero expandir e tal. Aí, de repente, um estadual te atende para depois pedir um Seloarte ou pedir um CISB. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que ter na cabeça na hora de definir o selo que eu vou querer. Tá? Pode passar, por favor. Mas algumas condições básicas que vai valer para todo mundo. Tá? Bom, vamos lá. Então, por exemplo, qualquer lugar que eu vá registrar tem que ser um lugar distante de fonte produtora de odor indesejável. Por quê? Porque o cheiro, ele entra lá no ambiente, vai pegar no produto, é insalubre. Então, uma coisa que vai valer para qualquer situação. Ser instalado em terreno cercado, com pátio onde não ocorra formação de poeira, por exemplo, a mesma coisa. Então, tem que uma pedra brita, se for na área de campo, tem que estudar ali se está do lado de uma, sei lá, de repente, uma fábrica de ração lá que está trazendo muita poeira de ração para o seu estabelecimento, não dá certo.
dispor de energia elétrica e ventilação suficientes, né? Então, dispor de piso e parede de material impermeável e resistente. Tá, impermeável e resistente. Pode ser azulejo, pode ser tinta lavável, pode ser... Tem várias alternativas, né? A gente vai estudar a melhor forma, você vai apresentar no memorial, a gente vai avaliar, né? Mas, assim, na verdade, você tem várias alternativas, mas tem que ser, por exemplo, resistente. Não adianta colocar um azulejo muito fraquinho na parede, sendo que daqui a pouco tem muito atrito ali naquele pedaço e daqui a pouco o azulejo está quebrado, então não pode, né? Tem que ser um material resistente que você sabe que vai ter durabilidade ali para o coisa. Para mel também nem tem tanto, né? Tem laticínio, assim, é mais complicado, mas a gente tem que pensar nisso também, material resistente. De repente começou a quebrar piso azulejo, aí vira fonte de acúmulo de bactéria e tudo mais, fonte de contaminação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês podem perguntar, viu, gente? Fica à vontade. Depois, dispor de rede de abastecimento de água potável também, né? Vestiários sanitários adequadamente instalados, mas, principalmente, que a gente vai olhar aqui, dispor de um fluxograma de produção adequado. As outras coisas, obviamente, são importantes, mas assim, o fluxograma, que também é isso que vocês têm que ter na cabeça. O que é um fluxograma adequado? Vocês têm que ter na cabeça assim, o produto, por onde ele passou, ele não pode voltar mais pelo mesmo lugar. Tá? Então, se ele entrou aqui nessa sala, não adianta eu bater ali no canto, vou trazer de novo para cá, depois sair para cá. Não. Se ele está voltando no mesmo lugar que ele já passou, o fluxo já está errado. Tá? Então, isso aqui é muito importante, né? Às vezes, num espaço pequeno, você dispondo lá os equipamentos de uma maneira adequada, não precisa ser um lugar gigante, não precisa ser uma sala enorme. A própria disposição dos equipamentos já vai te favorecer um fluxograma adequado. Tá? Próximo, por favor. E outras considerações, né? Isso aqui, pessoal, todo mundo pergunta, não tem uma planta modelo para você me passar? Não sei o que, gente, não tem planta modelo. Por que não tem planta modelo? Porque cada lugar é diferente do outro. Às vezes você tem um terreno retangular, outro tem um terreno quadrado, outro tem um terreno inclinado. Então, cada lugar vai ser diferente. Não tem uma planta modelo. Você tem que ter na cabeça aquelas outros itens que eu falei, né? Tem que ter, e principalmente focado no fluxograma. Então, um terreno retangular dá para montar fluxograma adequado? Dá. Num terreno quadrado dá? Dá. Mas cada um vai montar o seu, tá? E as instalações básicas também, assim, não tem tanto segredo, né? Hoje a gente está trabalhando com bastante conceito assim de quanto menos parede, melhor mesmo, sabe? Dá só para, às vezes, separar os ambientes pela disposição dos equipamentos. Às vezes uma salinha, por exemplo, para geleia real, né, pólen, de repente ainda precisa de ambientes separados, mas uma disposição adequada dos equipamentos muitas vezes já resolve bastante coisa. Então, planta modelo, não tem planta modelo. Pode ser drywall também. Hoje usa muito, né? O pessoal faz muita alvenaria ao redor do galpão e as divisões internas, o pessoal usa drywall e tudo mais. Pode sim. Depois, né, o projeto deve considerar a localização e o relevo do terreno, né, como eu falei, né, explicando por que não tem a planta modelo. O projeto será analisado considerando-se os produtos que pretende produzir e o volume de produção. Então, como eu falei... Nossa, obrigada. Como eu falei... Renata, me passa uma planta modelo. Mas eu não sei o que você quer produzir. Eu te dou uma planta para produção de mel e aí você fala, não, mas eu só quero fracionar pólen. Então, não tem, eu preciso saber o volume e o produto. Por quê? Eu posso te dar uma planta pequenininha lá, quadradinha, e falar, nossa, mas aqui mal cabe minha centrífuga aqui dentro para o volume que eu quero trabalhar. Entendeu? Então, a gente sempre analisa
considerando os produtos que pretende produzir e o volume, que é o que vocês têm que ter na cabeça, de novo, lá, para definir que tipo de registro que você vai querer. O registro de estabelecimento será concedido após a vistoria final do médico veterinário oficial com os layouts dos rótulos aprovados. Eu coloquei um asterisco ali na vistoria final, porque o fluxo normal é esse mesmo. Vocês dão entrada no sistema, né, apresenta a documentação, a gente avalia, dá o ok para vocês construírem, e depois a gente vai lá. Quando vocês terminarem de produzir, Renata, pode vir aqui fazer a vistoria final. Eu vou lá e vejo se você construiu de acordo com o que você apresentou mesmo do projeto. Só um minutinho. Na hora que eu ver que está tudo construído de acordo com o projeto, aí a gente libera a produção. Mas, no caso do artesanal, ele tem uma diferença. O artesanal, a gente dá como se fosse um voto de confiança para o produtor. O produtor entra com a documentação, fala que o estabelecimento dele é desse jeito aqui, que o projeto dele é esse, e a gente tem até 90 dias. Aí você começa a produzir, praticamente já tem uma autorização para produzir, e a gente tem até 90 dias depois dessa primeira concessão para a gente fazer a vistoria final. E nisso você já está produzindo. Bom, na hora que eu fui lá no estabelecimento, cheguei lá, está de acordo com o que você apresentou? Beleza, vida que segue. Agora, se eu chegar lá e você falou que tinha, sei lá, 2 paredes aqui, não tem parede, não tem vestiário, não está seguindo regra de higiene, aí interdita, né, paralisa a produção e tudo mais, até vocês se adequarem. Mas por isso que eu coloquei aqui esse asterisco. No caso de artesanal, vocês têm uma análise mais facilitada, assim, tem esse voto de confiança aí também para já começar a produzir sem a nossa vistoria final. Tá? Pois não, pode perguntar. Uhum. 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 Então entra naquilo tudo que eu estou falando, né? Então o municipal para você já não adianta, né? Então você já tem que pensar ou no CISP ou no CIF, e na verdade você tem que se enquadrar em tudo isso que eu estou falando, né? Então tem que montar um projetinho, né? Não é assim, o meu negócio é desse jeito, pode. Não, tudo isso, gente, tem que entrar lá no sistema e colocar todas as informações, que isso tudo vai ser analisado, né? São perguntas assim, o pessoal reclama, né? Que burocracia e tal, mas não é. O próprio memorial, eu sempre falo isso para o pessoal, vejam lá as perguntas que são feitas no memorial, porque muitas vezes a pessoa nem se atinou para aquilo que está perguntando lá. Às vezes tem uma pergunta lá no memorial, como que vai ser o descarte do lixo, dos resíduos? Aí o cara, não sei responder. Ué, mas você tem que saber, né? Você estava lembrando que sua atividade vai gerar um resíduo, que você tem que dar fim nesse resíduo? E como que você vai fazer? O cara não tinha nem pensado nisso. Aí ele tem que responder o memorial, ele para pensar. Nossa, é verdade, vou fazer uma saída aqui para facilitar a saída do meu lixo. Então, isso ajuda a própria pessoa a definir o projeto dela. Vai perguntar os equipamentos, vai perguntar... Mas tudo isso vai ser de acordo com o que você quer produzir mesmo, né? Se for artesanal, ele vai ter um CNPJ para poder funcionar. Tá ligado isso aqui? Tá. O artesanal ele pode ser no CPF também. Não precisa ser necessariamente CNPJ. Mas o pessoal usa muito o CNPJ rural, né? Quem está no campo, né? Obviamente, pode ser na cidade hoje, que antes não podia. Mas pode ser no CPF, sim. Também no registro artesanal não tem problema. Então, na verdade, eu tenho que montar um projetinho, procurar vocês para poder começar a pensar isso melhor, né? Isso.
Isso, já pensa em tudo isso que eu coloquei, né? A minha palestra vai ficar disponível, viu, pessoal? E também tem aqui o folhetinho, que eu também já estou chegando nele, já está terminando, depois a gente bate mais um papo mesmo. Mas é tudo no sistema, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente. Tá bom, obrigado. Oi. Ele pega um balde de mel que dá bacana, 25 quilos, e esse balde de mel vem cifrado, né, com cifre. Ele vai levar na casa dele e ele vai manusear esse balde. Então ele precisa montar. Isso, ele precisa da inspeção, porque já está inspecionado, já tem cifre e tudo, né? Um balde com CIF, ele pode ser comercializado ou para um consumidor final, ele pode estar lá no mercado e tal. Mas quem que vai usar isso? O consumidor final ou, sei lá, o restaurante vai usar lá. Agora, eu não posso comprar um balde de mel cifado e colocar em um monte de frascozinho e colocar o mesmo CIF. Não pode, gente. Isso daí você está manipulando novamente. Você está beneficiando o produto. Lembra que eu falei? Eu quero fracionar. Você quer fracionar? Você tem que ter inspeção. Então, mas já passou por uma inspeção? Sim, passou por uma inspeção nesse balde aqui, nesse volume aqui. Agora, você quer dividir para um monte de frascozinho de 1 quilo, você está fracionando de novo. Você precisa ter a inspeção de novo, tá? Precisa ter outro número, ok? Pois não. Na verdade, eita, tá alto o volume, hein? Eu tenho 3 dúvidas. Se pode invasar o produto das abelhas nativas no mesmo local onde vai vazar os produtos da abelha com ferrão, ou tem que ser separado? Pode ser no mesmo local. A única coisa de abelha nativa é que o mel de abelha nativa, né, pelas características dele, ele fermenta, né? Então, assim, você tem que pensar só, eu vou trabalhar com o produto in natura ou o produto fermentado? O produto in natura, eu tenho que manter ele resfriado, né, refrigerado. Então, se você não tem o seu local refrigerado, você tem que adaptar um local refrigerado para poder manter aquele produto sempre refrigerado. Agora, não, eu quero deixar meu produto fermentado, né, ele vai sofrer o processo normal de maturação, fermentação, depois ele estabiliza. Depois que ele estabilizou, beleza, não precisa mais manter a temperatura. Aliás, você vai manter ele sempre na temperatura ambiente. Aí é a mesma condição do mel, normal, pode ser no mesmo lugar. Entendi. Mas aí pode ter risco de contaminar? Eu falo por causa de algum micro-organismo do mel da abelha nativa? Não tem esse risco, não. Certo. É que assim, obviamente pode ser no mesmo local, mas aí a indústria, né, você como estabelecimento, tem que ter todas aquelas regras de boas práticas de fabricação, de trabalhar com mel de nativa num horário diferente do mel de abelha apis e tudo mais. Mas dá para trabalhar no mesmo local, não tem problema não. Certo. E do selo arte que tem para cada produto, as 12 toneladas seria para aquele selo de um produto que eu tirei? Ou se eu tenho vários produtos com selo, seria no total por 12 ano? toneladas no total, somando tudo, seria né? Bom se fosse eu não posso não posso trabalhar com 12 toneladas de mel de aroeira, 12 toneladas de cipó uva, 12 toneladas de pólen, não. 12 toneladas é considerando toda a produção mesmo. Entendi. E a última pergunta é que geralmente acho que essas leis, elas estão normalizando o entreposto que recebe o mel já a granel para fazer o beneficiamento, né? Mas e os que tem o local que faz extração do mel do fava? Não tem a regra para essa parte então, também? Quem só extrai, por exemplo, aquele apicultor, eu tenho lá 10 caixas, 50 caixas, quantas caixas forem, eu colho o mel, tenho aqui, sei lá, ou no sítio, uma casinha, ou mesmo em qualquer lugar lá. Ele tem um local que ele tem a centrífuga dele, ele centrifuga o mel e coloca o mel nos baldes. Ele pode fazer isso? Pode. Sem inspeção nenhuma? Sem inspeção nenhuma, desde que entregue para alguma indústria que tenha CIF, certo? Aí o CIF ou o CISP, a indústria lá está comprando, vai comprar o balde do apicultor. E aí, como é que a indústria vai saber se o cara teve higiene ou se não teve higiene na hora de manipular aquele produto? Como é que ele vai saber da onde que veio aquele produto, se é falso ou se não é falso? Aí, pessoal, é uma responsabilidade da indústria também manter
o controle da matéria-prima que ele está comprando. Então, o que ele vai fazer? Tem algumas análises laboratoriais que são feitas no recebimento do produto, né? E a própria legislação, ela fala isso, que a indústria ela é responsável pela como que fala isso, Miriam? Tipo, pela extensão assim de orientação do produtor dele quanto às boas práticas agrícolas. Lembra que eu falei as boas práticas no campo, lá, boas práticas pecuárias, agropecuárias? Então, a indústria ela também é responsável por isso, por passar a informação para o fornecedor dele. Eu gosto de comparar com o leite por causa disso, porque o leite é a mesma coisa. O cara também está ordenhando a vaca e gerou aquele leite lá, e o laticínio está comprando leite. E aí, como é que o cara sabe se o cara misturou água, se não misturou água, se o cara lavou a mão, se ordenhou a vaca direito, se não ordenhou? Como é que está aquele leite? Como é que a indústria faz? Análises laboratoriais no recebimento da matéria-prima, e ela também é corresponsável pela higiene do produtor. Então, se ela detectou alguma não conformidade, alguma coisa ali, ela também tem responsabilidade sobre orientar o cara como é que ele melhora a qualidade dessa matéria-prima, entendeu? O mel é a mesma coisa, tem algumas análises lá, HMF, umidade, tem algumas análises que são feitas no recebimento da matéria-prima para garantir a qualidade daquele produto. Mas o que eu queria dizer é quando o próprio entreposto que vai fracionar, na verdade, ele tem as abelhas e ele vai centrifugar ali. Não, na verdade, a legislação é a mesma. Você só precisa de como se fosse um cômodo a mais que você vai ter a centrífuga. Quem compra no balde já, não precisa ter centrífuga, entendeu? Por quê? Porque ele já está comprando mel centrifugado, vai fazer análise a mesma coisa. Aquele estabelecimento que ele mesmo vai centrifugar, pode, normal. Ele vai receber as melgueiras, vai passar as melgueiras através de um óculo para um cômodo já considerado área interna, né? Vai centrifugar, as melgueiras voltam para trás e o mel continua aqui no fluxo normal. Não tem problema, não. É só ter um equipamento a mais. De novo, pessoal, o memorial. Isso é uma das perguntas do memorial. Lá no memorial está escrito processo de fabricação do seu produto. Aí, você que vai falar... eu vou comprar minha matéria-prima, vou comprar dos fornecedores que já centrifugaram, vou receber os baldes, vou colocar os baldes no estoque, vou fazer isso e aquilo. Ou o outro vai responder o quê? Nós temos apiário próprio, adquirimos o mel ainda nas melgueiras, vai passar pela centrífuga, vai colocar nos baldes do papapá. Você que vai falar isso. Aí, quem está respondendo o memorial que vai centrifugar no próprio estabelecimento, eu vou olhar a planta dele, vai ter que ter uma centrífuga, vai ter que ter uma entrada de melgueira, vai ter saída de melgueira e tudo mais. O cara que fala que compra em balde, eu não vou pedir uma centrífuga para ele, entendeu? Então, de novo lá naquela ideia, que eu preciso saber o que você pretende produzir, a quantidade, e como que você vai fazer também, entendeu? Justamente por causa disso, para eu saber. Eu quero envasar mel de abelha nativa. Beleza, processo de fabricação do seu produto. Você que vai falar para mim o que você vai fazer. Eu vou comprar o mel o meliponicultor, vai coletar, já vou comprar logo em seguida, vou manter esse produto refrigerado, vou manipular ele em local de temperatura controlada, vou estocar ele a 5 graus Celsius e vou manter lá, vai estar lá no rótulo, manter refrigerado e tudo mais. Esse é o produto in natura. Você que está falando para mim, eu vou olhar na sua planta, eu vou querer um freezer, vou querer aonde que você está manipulando isso refrigerado. No seu registro de rótulo vai ter que estar escrito, mantenha refrigerado. Ou senão, o outro cara vai responder o quê? Eu vou comprar o mel do meliponicultor, vou deixar o produto maturando. Geralmente, aí não passa muito de 3 meses a maturação. Maturação de 2 meses até estabilizar a maturação do produto. Depois eu vou envasar esse produto, vou estocar e beleza, vou vender. Aí não precisa de local refrigerado, não precisa de freezer, porque você vai fazer a maturação do produto, entendeu? Então, por isso que eu falo, gente, o memorial pode parecer chato, mas é ali, o memorial vocês vão falar o que vocês vão fazer.
É claro, você não pode falar assim, vou colocar os negócios lá tudo no chão e depois eu vou vender. Não, aí eu vou falar, não, isso daqui não pode, meu filho. Vou misturar um pouquinho de água para render mais, depois eu vendo. Não, não pode. Aí eu vou falar, não, não pode. Mas o memorial, a gente está querendo... Fala você para mim o que você vai fazer. Eu só vou falar alguma coisa que não pode. De resto, você fala do jeito que você vai fazer e a gente vai registrar desse jeito. Eu só vou falar que tem alguma coisa errada se realmente tiver alguma coisa muito, muito errada. Mas aí o que você está falando que vai fazer tem que estar condizente com o local que você está produzindo. Como isso, né? Esse exemplo que eu dei. Vou manter o produto refrigerado. Ué, mas não estou vendo freezer aqui na sua planta, não estou vendo nenhuma geladeira, né? Então não pode, tem que adaptar, né? É mais nesse sentido. Mas se o cara para centrifugar no próprio estabelecimento, não tem problema não, tá? Alguém mais quer perguntar? Eu já tô... Pois não. Só compra se for no Favo, tá? Pode. Não, tem que passar pela inspeção também, né? Tem que passar pela inspeção também. Oi? Então, gente, quando a gente fala que tem que ter inspeção, tem que ter inspeção. Mas, assim, o produto que... o produto que você quer colocar lá no mercado, sabe? Quero colocar ali na padaria, quero vender no mercado, eu também tenho sítio, também tive caixa e o mel ficava lá só para a família, não vendia, não tinha inspeção. Não, então, não tinha inspeção, porque eu mesma que consumia. Eu dei de presente é uma coisa. O que a gente fala... não. O que a gente fala é assim, não. Não, então... O mel para dar para o seu amigo não tem problema, mas se você quer vender o mel na padaria no Favo, aí tem que ter inspeção. Aham. Aham. Não, é mais um hobby, né? Não, então, tudo bem, não tem problema. O que não pode é falar assim... o que você não pode fazer é falar para o seu amigo lá da vendinha, põe aí uns vidros meus para você vender aí na vendinha. Aí não pode. Você pode dar de presente, pode até vender, mas você vai entregar lá para o cara direto. Tá? Oi, pois não. Esses indivíduos que esses indivíduos que vendem o mel naquele litrão de 51, que ele põe a essência, que ele compra lá na casa onde vende produtos para sorvete, tem a essência do mel. Ele faz aquele mel de açúcar e não sai vendendo aí. A fiscalização não vê aquilo, não? Isso daí, gente, é complicado mesmo. Mas, na verdade, toda cidade está assim. Toda cidade. A minha também está. O problema é aquela velha história, né? Tem muita gente fazendo coisa errada e pouca gente fiscalizando, né? Infelizmente, essa é uma realidade nossa. No caso, a Defesa, né, que é onde eu trabalho, a Secretaria de Agricultura, a gente faz a fiscalização mais nas indústrias mesmo. No comércio, na padaria, na venda, no supermercado, é competência da Anvisa, né? Então, é vigilância do município, tem que denunciar na vigilância do município, para o município, para o município ir atrás, tá? Aí tem... Não, a gente não. É mais o pessoal, também da Anvisa, assim, mas na verdade isso passa na hora de registro do produto, né? Do registro do rótulo.
O pessoal é muito maldoso mesmo, né? Eles colocam muito no mercado sem avisar a indústria também que está fazendo, aí a gente também vai ver só depois, aí nisso o cara já vendeu muito, mas é na hora de registro do rótulo, aí sim. Que o cara não pode colocar que tem mel se ele não tiver mel lá na formulação. Isso. O maior consumidor de mel do país é a industrialização É. e não usa mel. Acho que o primeiro tem que ser abordado aí, né? Pois não. Eu posso alugar um CIF? Oi? Eu posso alugar um CIF? Alugar um CIF? Então, não existe muito alugar um CIF. Ou você vai lá adquirir lá, aquela empresa vai entrar com a documentação no seu nome, porque, por exemplo, um CIF, ele pode falar, mudou o responsável legal. Ele vai atualizar a documentação do responsável legal e tudo mais. Vão ser outras pessoas, mas tudo mais. Agora, eu acho que você está se referindo à prestação de serviço. É isso que você está falando? Não, CIF. Você pode alugar um CIF, inclusive, da Argentina. De fora daqui. Peraí, eu acho que eu não entendi a pergunta. Repete, explica melhor, desculpa. Eu posso alugar um CIF? A pessoa produz fora do Brasil e ele quer pegar dessa pessoa um CIF da Argentina e vender aqui. Não, você pode importar produto? Pode, mas você também tem que comunicar isso para o Ministério da Agricultura. Para importar produto também é uma outra burocracia. Pegar produto inspecionado da Argentina para trazer para o Brasil? Pode, mas precisa passar pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura precisa ter conhecimento disso. Vai parar lá no aeroporto, enfim, por onde esse produto estiver chegando. Precisa ter toda uma documentação também, inclusive em relação ao rótulo, porque você está comprando lá da outra indústria, está lá na língua do país estrangeiro. Aqui no Brasil, o rótulo tem que estar na língua portuguesa também. Então, como que você vai fazer essa rotulagem e tudo mais? Tem todo um controle também para isso. Não é simples, não. Aonde entrou aí a agricultura familiar? Agricultura familiar. Aonde entrou aí? Então, naquela parte do pequeno produtor mesmo, né? Escolhendo ou o registro de agricultura de pequeno porte, se for o CIF, ou o CISP artesanal, que ele vai ter ali umas coisas mais facilitadas, assim, na hora de registrar o estabelecimento, da própria planta e tudo mais. Acho que é mais isso. Você fala, porque o familiar ele tá muito relacionado no pequeno porte mesmo, né? Porque ele pequena escala e tudo mais. Tá? Vamos terminar aqui só. Então, tá. Então, eu falei aqui, né, dos rótulos aprovados também, porque não tem nenhum estabelecimento, pessoal, não tem como eu registrar um estabelecimento. Beleza, você é o número CISP 1500. Mas você tem que ter um rótulo vinculado a isso. Não posso falar que você tem o registro de um estabelecimento se você não tem nenhum produto registrado. Tá? Então, você tem que pedir o produto do estabelecimento e depois você vai pedir os produtos, os rótulos dos produtos que você quer produzir. Tá? O registro do estabelecimento junto ao órgão de inspeção não isento dos demais registros e licenças de outros órgãos. Né? Então, CETESB, bombeiro, essas coisas, vocês têm que ter ciência também, vocês têm que levar tudo isso também no paralelo, porque vocês também têm que ter todas essas autorizações. E quando for no caso de ampliação, beleza, você tem uma planta lá aprovada, nossa, fiquei pequeno, quero aumentar, quero colocar uma centrífuga a mais aqui, uma centrífuga e mais 2 tanques de decantação. Pode fazer? Pode, mas tem que pedir uma autorização prévia. Você tem que falar, gente, eu vou aumentar aqui, eu vou colocar mais equipamento aqui, tá bom? Na hora que a gente dá o ok, vocês colocam. E aqui só para ilustrar, né? Como eu falei, tem várias formas de montar um fluxograma, né? Aqui linear, aqui faz zigue-zague, enfim. Cada um vai montar de acordo com o seu terreno, com a sua realidade, tá? Pode passar, por favor.
Então, aí, esse folder aí que vocês receberam, que também vou deixar bastante aqui na Pacame, o Eloy distribui aí, quem estiver passando por aqui pode levar. Aqui ele dá algumas orientações também. Então, lembrando, beleza, Renata, eu quero o CISP, o que eu tenho que fazer? Também é no sistema GEDAV. Lembra lá que a gente estava falando do GEDAV? GEDAV era para cadastrar o apiário, né? Falar lá onde que estão minhas abelhas. Beleza, o mesmo sistema, GEDAV, é onde você vai pedir o registro do estabelecimento. Aí, inclusive, lá dentro mesmo, uma das primeiras perguntas que tem na hora que você vai falar que quer registrar, tem uma pergunta, artesanal, você vai selecionar sim ou não. Se você fala que você vai ser artesanal, ele vai abrir uma documentação mais simplificada para você preencher. Se você falar que vai ser que não é artesanal, vai cair nos memoriais padrão aí, tá? Os que já existem aí há bastante tempo. Pode passar, por favor. E aqui, aí também nesse folhetinho, eu coloquei aqui a legislação, né, que cabe para cada tipo, né? Aqui o CISP normal, aqui o artesanal. E as principais diferenças entre eles, né, ou características. Por exemplo, o CISP normal, né, não tem limite de volume de produção e o artesanal tem aí nas 12 toneladas. Vamos supor que você começou, não, vou trabalhar com 6 toneladas no ano. Aí, beleza, seu negócio deu certo, está vendendo, aumentou um pouquinho. Aí, de repente, você chegou nos 12 por ano. E, nossa, tem mercado para mais, quero aumentar mais. Aí você tem que sair do artesanal e pedir o registro do CISP normal, tá? Que a gente torce para isso acontecer, né? Sinal que o negócio deu certo. Mas o artesanal, de fato, ele te dá um limite de produção, o outro não. Aqui, né, que a gente estava perguntando, o artesanal, geralmente, a tendência é manipular os diversos produtos na mesma dependência, dependendo do produto, no CISP normal vai pedir separação. O artesanal, o pessoal não paga taxa, tá? Aquilo que a gente estava falando, né? Lembra que eu falei cadastros, não tem regra, não tem taxa. Aqui a gente está pedindo registro de estabelecimento. No CISP normal, vai cobrar taxa. No CISP artesanal, não vai pagar taxa não, tá? Nem para estabelecimento, nem para o rótulo. No artesanal tem uma análise mais simplificada da planta. Como eu falei, né, o laudo de vistoria no artesanal ele pode ser feito depois. No CISP normal a gente vai antes para ver se está tudo certo mesmo. Aqui também já falei, né? Quero expandir a minha área de venda. Para o CISP normal, a gente pede equivalência no CISB, e para o CISP artesanal, a gente pede o selo arte. Nos dois casos, pessoal, adivinha? Todo fornecedor tem que ter cadastro no GEDAV dos seus apiários. Tá? Não dá para trabalhar com fornecedor que não é cadastrado. E aqui no CISP normal precisa de laboratório e no CISP artesanal pode terceirizar as análises em outro laboratório. Pois não. Você quer perguntar? Pode passar. Que mais aqui? A documentação, né, também, a maioria, na verdade, é igual. O memorial da construção não tem no artesanal, mas os dois precisam de análise de água, precisa de planta, precisa de termo de compromisso, precisa de memorial, né? Então tem muita coisa que é parecida. Como eu falei, tem muita a parte de controle higiênico sanitário, né? Ele não tem como escapar. O pequenininho tem que ser igual ao grande em relação à higiene. Não pode deixar de ter higiene só porque é pequeno, né? Então também tem muita coisa que é parecida. E aqui a lista completa, né, gente? Também é o que eu sempre falo, pessoal, não tem jeito. Aqui tem as principais diferenças, semelhanças, a gente dá a palestra, a gente explica para o pessoal, mas é o que eu falo, vocês estão querendo registrar, vocês têm que ler a legislação, vocês têm que estar sabendo a regra do jogo que vocês estão jogando, entendeu? Não adianta ficar só eu li lá no folder que a Renata distribuiu lá.
tem que ter a legislação completa, pessoal. Sempre tem um detalhe ou outro ali, e vocês vão ser os interessados, vocês precisam conhecer a regra do jogo que vocês estão jogando, tá? Pois não. Aí eu parto para o esteroide e eu tenho um limite de 12 toneladas. Eu posso fazer esse limite de 12 toneladas só para que eu venda fora e continuar ela vendendo o Não, então, Ademir, porque... Não, é porque assim, ó... eu entendo que a legislação é confusa, mas assim... Para pedir o selo arte, você pode... Quem tem CISP artesanal... pede o selo arte, ou quem tem SIM, pede o selo arte direto pelo município. Quem tem CISP artesanal, pede para coisa. Para São Paulo, quem tem CISP, igual eu estava te falando, quem tem CISP normal não consegue pedir o selo arte. Então, e outra, no caso do municipal, o municipal que vai pedir o selo arte direto para o município, não tem esse limite de 12. Você entendeu? Porque o limite de 12 é só para o CISP artesanal. Se você está no SIM, Serviço de Inspeção Municipal, e vai pedir a equivalência direto pelo município, o selo arte pelo município, não tem a regra das 12 toneladas. Você entendeu? Porque ele vai responder direto. Ele não entrou na legislação do CISP artesanal. O 12 é só para o CISP artesanal. Entendeu? Então, quem tem municipal que vai pedir o selo arte ou o CISB, ele não tem limite de produção. O limite de produção só para CISP artesanal, tá? Não sei se todo mundo entendeu, aí se ficou claro para todo mundo. Então, beleza, gente. Então, é o que eu falo. Legislação é chato de ler? É chato, mas leiam, né? Quem quiser encarar mesmo para registrar, tem que ler, né? A gente explica, dá uma traduzida ali, né? Entre aspas, traduz aí a legislação, mas tem que ler, sabe, gente? Para conhecer certinho onde vocês estão, o jogo que vocês vão jogar. Pode passar, por favor? Acho que já acabou. Né? Então, aí também no folder tem aí os QR Codes para mais informações, os links aí do resto, e acho que acabou, né? Pode passar mais um. Acho que acabou. Aí, beleza. Pessoal, aqui está meu e-mail. Tá? O Eloy também tem meu contato. Quem precisar conversar comigo não tem problema. Agradeço muito a atenção de vocês. Eloy, quer falar alguma coisa antes? Renata, uma dúvida sobre o CIF, talvez, que o rapaz perguntou ali atrás. Eu acho que o que ele perguntou, se eu tenho meu mel, eu levo para o entreposto analisa esse mel, põe o CIF e me devolve. Eu pago uma taxa para ele. Porque isso se pode fazer. Então, não, talvez ele que não tenha entendido a prestação de serviço, né? Que eu falei da prestação de serviço. Sim, isso existe. Isso existe, e eu também acho que eu sempre recomendo que o pessoal procure fazer isso, né? Porque às vezes não é fácil tirar o registro de um. Então, o que o Eloy falou? Eu tenho meu mel, né? E eu quero vender com a minha marca. Mas, eu não tenho dinheiro para construir um estabelecimento inteiro. E tem o Ademir ali, que já tem um estabelecimento registrado. Ademir, presta um serviço para mim? O Ademir o estabelecimento com a inspeção, ele vai receber o mel desse produtor. Antes, ele precisa pedir autorização para o órgão. Eu quero registrar um rótulo novo. Marca Renata. Beleza. Vai receber o mel da Renata, vai envasar o mel da Renata, colocar o rótulo da Renata e vai devolver esse produto rotulado para a Renata. Que número de inspeção é esse? É o mesmo número do cara lá, que ele vende a marca dele. É o mesmo número. Pode isso? Isso pode. Tá? Vai pagar a taxa lá, que vocês vão combinar com o cara, é uma prestação de serviço. Tá? Isso dá para fazer. Inclusive, eu recomendo que o pessoal procure fazer isso. Então, essa é a ideia de fazer o nosso entreposto aqui para atender nossos associados. Isso perfeito. Isso perfeito. Pessoal, mais algumas perguntas? Porque nós temos Orlando, peraí. Diretamente de Santos. Quanto à análise de água, seria só para quando capta água na propriedade
ou se tiver um fornecedor, que nem aqui em São Paulo, Sabesp. Precisa também? Sempre tem que ter, sempre tem Tá. que ter. Outra coisa, você falou que lá, instalando o local para fazer o entreposto, que não pode estar próximo de nada que vá contaminar, cheiro, tudo isso. Mas depois de instalado, digamos que 1 ano depois de instalado o local, só para chutar mesmo, vai lá e monte um curtume do lado. Pode? Então, teoricamente você já tem um direito adquirido aí, né? Você vai brigar com o cara, falar que não. Ali. Eu é que vou ter que brigar, né? Infelizmente. Pessoal, mais alguma pergunta? Então vamos... Mais alguma pergunta? Todos assinaram a lista de presença? Todos? Por favor. Pessoal, vamos entregar um diploma da bela apresentação da doutora Renata. Obrigado por ter vindo. E a gente agradece muito. E o pessoal retira as dúvidas, né? Obrigada, pessoal. Você vai ser diplomada. Mais um diploma na sua carreira aqui. Pessoal, vamos ao sorteio? Nenhuma pergunta mais? Oi? Por que não assinou, senhor? Sim, desculpa. Essa palestra, gente, está gravada e ela vai estar na TV Apacambi, no YouTube TV Apacambi. Daqui a quantos dias? 5 dias, 7 dias. Então, e todas as outras palestras estão gravadas na TV Apacambi e YouTube, tá? Se quiser rever outras, a última da professora Lídia, estão todas lá. Certo? Já viu lá, Leandro? Vamos lá, oi? Assisto umas 3 vezes que lá. Até aprender. Vamos ao sorteio? O sorteio vai ser aqui na tela, tá? Aí vai sair o número, a gente lê e a pessoa recebe... Vamos o boné primeiro, tá? Oi? Não? Você tem esse... Renato, você tem esse livro de cera de abelha? Tem um livro de cera de abelha? Tem? Tem? Se você ganhar, a gente devolve. Vamos lá, 27. Bruno Furtado. Bruno. Ô, Bruno, de novo, Bruno. Um boné para você. Próximo. Alguém ajuda aqui? Próximo. Parabéns, Bruno. Ali, ó. 14. Anísio Rodrigues. Acho que é isso. Anísio. Foi embora? Ah, não, tá ali. Próximo. 12. 12. Orlando. Orlando tá aí, não? Eu não vi. Alô, Orlando. 8. Ixi. Leonardo. Oi? É de novo, Léo. Próximo. 7. Mexe aí, posso dar. Deixa eu pôr. 7. Nossa senhora, o que é isso aqui? Diego, tá lá, ó. 28. Leandro Basso. Professor Leandro. Bem. Agora um livro de cera de abelha do
Radamés Ovaro, vice-presidente da APACAMI. Oi? 6. Celso Antônio Lemos. Celso, fala lá, Celso. Oi? 13. Rosângela. Rosângela. Nossa, Rosângela, que bom. Parabéns, Rosângela. Trinta e um. Adilson Matos Cardoso, eu acho. Adilson. Ô, Adilson. Valeu. Oi? 30. 30 não. Sou eu mesmo. Outro. Sério? 11. 11. Foi embora. Ademir Vanini. O livro de Seria Abelha, Ademir. Coloca meu nome de volta, sorteia a outra. Eu já tenho. Coloca meu nome de volta. 20. Não tá de volta. 20. Nossa, Antônio Antenor, acho. Ah, o Tovanini ali, ó. O seu filho. De novo. Eu já tenho. Não, tem mais um livro ainda. 17. Luísa. Luísa, a camiseta para Luísa, vai. Camiseta para Luísa. Ou não? Se não der certo, você troca. Mais um. Um livro, tá? Vai. A última. Livro. 25. 25. Reginaldo Sampaio da Silva. Reginaldo? Oi, Reginaldo. O livro de morfologia das abelhas. Olha o livro de morfologia. 10. 10. Amado Ferreira Francisco Amado. E para encerrar, gente, a camisa da APACAMI. Quem for sorteado, essa é uma G. Depois vocês trocam aí esse. 2. Jorge Correia. Pessoal, é isso. Então, até o dia 6 de março, vai ter eleição, né? E nós vamos ter uma palestra aqui com o Dr. Ricardo Machado, amigo do Orlando. Obrigado e boa noite para vocês.